paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos e irmãs, queridos amigos do Senhor. Hoje nós estamos aqui para o nosso último devocional da série Chamados para Confiar. Para isso nós estaremos pensando no texto que se encontra em João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Então Tomé disse a Jesus: "Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho?" Jesus respondeu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Hoje nós estaremos pensando sobre chamados para confiar em Jesus Cristo. No capítulo 13, Jesus ele fala de coisas vocacionais, de como eles devem se comportar, da chamada vocacional deles, de como eles devem servir, e ele faz isso com exemplos vivos com os discípulos, e os discípulos não compreendem muito bem. Ele fala de como eles devem se amar, e ele também fala daquilo que viria sobre a vida dele e sobre a vida dos discípulos. Porém, no versículo 14, ele contempla a angústia do coração desses discípulos diante de tudo aquilo que ele havia falado, mas ele traz uma esperança para os discípulos. Ele começa falando que ele iria para o Pai e que lá estaria preparando morada para os discípulos, e que ele estaria preparando um caminho para os discípulos. Porém, Tomé, sem uma compreensão clara do assunto, ele volta-se para Jesus e pergunta para Jesus: "Mas qual é o caminho?" E Jesus responde: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida." Engraçado é que depois de 3 anos e meio andando com Jesus, mais ou menos, eles ainda precisam de direção, eles ainda precisam de esclarecimento sobre essas verdades, e assim também é a nossa vida e a nossa caminhada com Jesus Cristo. A primeira coisa que ele fala é que ele é um caminho. A Bíblia nos diz também que ele nos resgatou do reino das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos levou para um caminho de luz. A Bíblia também nos fala que ele é um vivo caminho, não um simples caminho. Na vida nós tomamos muitos caminhos, tomamos decisões que nos levam a se aproximar do Senhor Jesus, e decisões que nos levam a nos distanciar do Senhor Jesus, porque nessas decisões nós tomamos caminhos diferentes daquilo que Ele tem para as nossas vidas, e Ele chama os discípulos para perto, entende as angústias e as incompreensões, e Ele fala: "Eu sou o caminho." Independente da situação que se apresenta, da condição ou de tudo aquilo que viria sobre a vida deles, eles precisavam estar firmes no caminho. Então ele nos chama para confiar no caminho que ele preparou para nós. O segundo ponto, ele diz que ele é a verdade. Ele é a única verdade, Ele é a verdade que buscamos. Nós vivemos em um mundo superficial, onde as pessoas não se mostram, onde elas mostram aquilo que o outro quer ver, onde a sociedade exige de cada um de nós uma máscara, e as pessoas não botam simples máscaras por causa da pandemia, mas colocam máscaras para disfarçar aquilo que de fato elas são e viverem uma vida de mentira. Pessoas postam fotos, pessoas dão sorrisos, e nada daquilo é a verdade. Dentro delas, elas estão tristes, estão sofrendo de depressão, porque são exigidas a viver uma verdade que não é a delas. E Jesus ele diz que Ele é a verdade, e Ele não exige de nós aquilo que o mundo exige. Ele exige de nós apenas a simplicidade e o reconhecimento da sua soberania. Ele não olha para as coisas que acumulamos, mas Ele olha para o nosso coração, e Ele enxerga a sinceridade do nosso coração. Por isso Ele é uma verdade que alimenta
apresenta a nossa existência e tira as inconsequências e as intempéries das nossas inverdades seculares. Então ele nos chama para confiar na verdade que ele é e não a que o mundo se apresenta. E a Bíblia diz que ele é a fonte de vida, é uma vida eterna, como a palavra diz: venha a nós o teu reino, e nós passamos a viver a eternidade. E aqui, este mundo passageiro em que somos peregrinos, em que em algum momento irá se findar, não é o fim, ele é um caminho, uma verdade e a vida para a eternidade, para além dos portões. Ele chama a sua igreja e aqueles que o servem para um passeio em um caminho de verdades para a eternidade, e ele nos chama para confiar no caminho que ele nos chamou para trilhar, confiar na vida que ele nos chamou para levar nele. Ele nos chama para confiar nas verdades que só ele tem para nós. Ele nos chama para confiar tudo aquilo que ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Ele é aquilo que nós buscamos a vida inteira. Ele é, não por aquilo que ele pode nos dar, mas porque ele é. E ele nos chama hoje para confiar naquilo que ele é. Ele é o nosso Salvador. Deus muitos abençoe. Glórias a Deus por esse período e que nós possamos nos ver em outras oportunidades e pensando em outros temas devocionais. Amém. Glórias a Deus e até a próxima.